Semana passada, acho que na quinta ou sexta-feira de semana passada, foi um dia muito difícil no Rio de Janeiro, né? E acho que foi sexta-feira, com um temporal que caiu, com a enchente, né, que caiu. Foi sábado. E aí, o que você via pelo telefone, pelo WhatsApp, pelas imagens que chegavam, era um desastre. Teve uma imagem que chegou de uma moradora de Comendador Soares, que caminhava pela água, pelo pescoço. Aquela imagem da Avenida Brasil, com carros empilhados ali, também era bem pesada. E tantas outras pessoas que perderam bens materiais, pessoas que perderam suas casas e pessoas que, lamentavelmente, perderam suas vidas. Mas quando você começa a olhar o noticiário, se você se interessar por esse tipo de pesquisa, não é uma pesquisa tão agradável assim, mas se você recuar no tempo, em 2011, em Petrópolis, houve uma tempestade por essa época do ano, e foram contabilizados 918 pessoas mortas, e um bom número de pessoas desabrigadas, 2011. Em 2022, foram 136 mortos. Mas de 2011 a 22, eu estou falando de 11 anos. Mas se a gente pegar 2012, 2013, 14, 15, 16, todos os anos, as tempestades, elas vêm. Todos os anos, as tempestades vêm. A gente fica atômico, fica perplexo com o estrago que acontece, mas ano que vem, vai acontecer de novo. Ano que vem, a tempestade virá de novo, porque é um fenômeno que é inevitável. Você e eu não temos como evitar a tempestade. E aí, pensando dessa forma, acabou-se, em algum momento, se associando o fenômeno da natureza às questões da vida. Por ser uma coisa contínua, corriqueira, periódica, acabou-se, em algum momento, alguém associando algum problema da vida às tempestades. A pessoa olha o que a tempestade faz, o que a tempestade causa, o estrago que ela traz, e a pessoa faz a analogia com a sua vida, com a vida, ou com um momento da vida, e começa a dizer, nossa, são expressões muito corriqueiras, estou vivendo uma tempestade, estou passando por um problema muito grave, e esse problema tem nome, é tempestade, é uma tempestade. Tempestades, sempre um momento muito difícil. Quem nunca passou por uma tempestade? Quem nunca passou? Na verdade, a gente tem a tendência de subestimar esses momentos ruins, porque momentos duros, ruins, porque ninguém quer passar por isso, ninguém quer, ninguém deseja. Não, mas isso é para o seu bem, isso é para você adquirir experiência. Tá, mas eu não quero, não tem outra forma de adquirir experiência, não tem outra forma de eu ser contemplado de forma benéfica, sem ter que passar por um moinho, por um vento, por uma tempestade. Não tem. Do ponto de vista espiritual, do ponto de vista do crescimento, do ponto de vista do agir de Deus, do adestrar de Deus, não tem. Esse é um caminho. É um caminho que Deus estabeleceu. E às vezes a gente começa a sentir saudade de como éramos antes de passar por aquilo. Quantas vezes eu já ouvi pessoas dizer, nossa, eu era uma pessoa mais feliz, eu era uma pessoa mais alegre, eu era uma pessoa que tinha mais disposição, mas depois que eu passei pelo que eu passei, eu nunca mais fui o mesmo, eu nunca mais fui a mesma. Parece que a alegria, eu tento até sorrir, mas o sorriso já não é mais o mesmo. Eu tento descontrair, mas eu não consigo. Volta e meia,
eu me vejo novamente naquele furacão, naquela situação avassaladora que destruiu, que danificou, que estragou, que causou um estrago na minha vida. E muitas vezes a pessoa tenta reagir e não tem outro caminho, é tentar reagir. Mas as sequelas ficam. E eu quero meditar com você nessa manhã sobre isso, sobre esse momento. E para essa meditação eu quero apreciar com você 3 textos bíblicos. Vamos ver o que a palavra de Deus tem para nos ensinar e para nos alimentar no dia de hoje. Eu te convido a acompanhar comigo a primeira leitura, que é do profeta Jonas, no Antigo Testamento, capítulo 1. O texto está projetado, sim, eu vou ler pela projeção. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à cidade de Nínive. O que era Nínive? Nínive era uma cidade da Assíria. E a Assíria era o maior inimigo bélico de Israel. O povo de Nínive, os lutadores de Nínive, os soldados de Nínive, eram pessoas más, cruéis, sanguinários. E havia uma proposta da parte de Deus em que fosse pregado arrependimento em Nínive, e uma vez pregado que houvesse conversão, e em havendo conversão, Deus pouparia aquela cidade. Para isso, ele escolhe um homem, e esse homem se chama Jonas, e ele disse: vá depressa à cidade de Nínive, e prega contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Jonas, porém, fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. A orientação, a ordem, era para ir pregar em Nínive, mas eu achei mais conveniente ignorar a ordem e seguir para Tarsis, porque, do meu ponto de vista, Deus pode levantar outro, Deus pode fazer com que outro faça essa missão, e na verdade, ele não vai nem perceber, porque eu vou fazer uma viagem, e ele não vai perceber, e eu pego um navio, e eu desço no porão do navio para me esconder mais de Deus, e aí duvido que Deus possa me achar. É quase impossível que ele possa me achar. Então Jonas desce à cidade de Jope, compra uma passagem, pega o navio, paga a passagem, embarca rumo a Tarsis, com o objetivo de fugir de uma responsabilidade que lhe fora atribuída. 4. O Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar, e caiu uma tempestade tão violenta que o barco estava prestes a se arrebentar. E naquela angústia dos tripulantes dentro do barco, porque é uma coisa inexplicável, há poucas horas atrás a embarcação estava seguindo muito bem, e de repente o mar começa a se agitar, e eles começam a perceber que a situação fica incontrolável, e eles começam a jogar as coisas no mar para poder aliviar a carga do navio. E nessa busca por uma solução imediata para salvar as suas vidas, o comandante desce o porão do navio e Jonas está dormindo. Veja como que isso sugere uma reflexão da nossa parte.
quando a gente se neutraliza diante de Deus, parece que bate um sono que você não percebe o que está ao seu redor. O mundo está desabando e Jonas está dormindo, como se nada tivesse acontecido. Está neutralizado, está atrofiado no seu entendimento, de modo que o único pensamento era: eu não posso pregar em Nínive. Ponto. O mundo se resume a isso. Eu preciso fugir dessa tarefa. E ele dorme, ele é acordado pelo comandante, que pergunta, versículo 5, todos os marinheiros ficaram com muito medo, e cada um clamava ao seu próprio Deus, e atiraram as cargas ao mar para tornar o navio mais leve. Enquanto isso, Jonas dormia um cochilo. É isso que o texto está dizendo, irmão? Tirou um cochilo? Não, ele não tirou um cochilo. O oposto de tirar o cochilo é dormir profundamente. A situação está muito delicada, dramática, e Jonas está dormindo. Verso 6. O capitão dirigiu-se a ele: como você tem a coragem de estar dormindo? Levanta, faça alguma coisa, clame ao seu Deus, talvez ele pense em nós, e assim a gente não morra. 7. Então cada marinheiro disse ao seu companheiro: vamos lançar sorte, vamos tentar descobrir por que razão essa desgraça abateu sobre nós. Lançaram então a sorte, e ela cai sobre o profeta Jonas. 8. Então eles fizeram a pergunta que se torna tão emblemática: declara-nos, pois, agora, por que nos sobreveio esse mal? De onde és tu? Isso é numa outra versão que diz assim: qual é o teu povo? Qual é a tua terra? A que Deus pertence? E Jonas diz: eu sou hebreu, sirvo ao Deus vivo, e é por minha razão que está acontecendo essa situação. Esse é o primeiro texto. Vamos segurar aqui para o nosso exame. Eu quero te convidar para ir em Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo 27, vai narrar uma viagem que Paulo vai fazer de Cesareia, Jerusalém, para Roma. Mas ele não vai na condição de viajante. Paulo está indo na condição de prisioneiro. E essa viagem é uma viagem longa. Para a época, a gente está falando de 3.200 quilômetros. Não havia tanta tecnologia assim, uma viagem longa. E eles seguem a viagem, Paulo como prisioneiro. De Cesareia eles param, a viagem tem 4 etapas. A primeira etapa, a embarcação para em Sidom. Ok, tudo está correndo muito bem. De Sidom eles vão para Chipre, porque em Chipre ia se trocar a tripulação para uma outra embarcação para seguir para a Itália, porque aquela primeira embarcação não tinha condição. A terceira etapa, eles têm um destino chamado Cido, só que começa um vento muito forte no mar. Isso está em Atos capítulo 27, depois que você puder ler com calma, você vai entender do que eu estou narrando. O vento bate muito forte e desloca a embarcação para Bons Partos e para Liceia. Nesse momento, a luz acende. Veja comigo Atos 27, versículo 10. Versículo 10. Ele botou, põe o 10 para mim, por favor, irmão. Senhores, quem está falando
é o apóstolo Paulo: Senhores, vejo que a viagem será desastrosa e acarretará grande prejuízo para o navio, para a carga e para as nossas vidas. Prejuízo para o navio, para as cargas e para a vida. Paulo dá uma sugestão: do jeito que foi até aqui, é mais prudente a gente parar. Segura, não temos condições de seguir. Versículo 13 em diante, 13. Não, 11, perdão, 11, tá? 11. Mas o centurião, olha que coisa interessante, gente. Mas o centurião, em vez de dar ouvido ao que Paulo falava, preferiu seguir o conselho do piloto e do dono do navio. Na minha versão diz assim: ele acreditava mais no dirigente, no piloto do navio, do que na palavra do profeta de Deus. Versículo 13: soprando brandamente o vento sul, e pensando eles ter alcançado, 13, pensando que havia obtido o que desejavam, levantaram âncora e foram navegando ao longo da costa de Creta. 14. Pouco tempo depois, desencadeou-se da ilha um vento muito forte chamado Nordeste. O navio foi arrastado pela tempestade sem poder resistir ao vento. Assim, cessamos as manobras e ficamos à deriva. Passando ao sul de uma pequena ilha chamada Cauda, foi com dificuldade que conseguimos recolher o barco salva-vidas. Muito obrigado, minha irmã. Levantando, lançaram mão de todos os meios para reforçar o navio com cordas, temendo que ele encalhasse. Nos bancos de areia de Sirte, baixaram as velas e deixaram o navio à deriva. No dia seguinte, sendo violentamente castigados pela tempestade, começaram a lançar fora a carga. No terceiro dia, lançaram fora com as próprias mãos a armação do navio. Como passaram muitos dias, estou falando de 2 semanas, sem ver a luz do sol, sem ver a luz das estrelas, e a tempestade continuava sobre nós. Finalmente, olha o depoimento, eu quero que você segure isso. Finalmente o quê? Coisa boa, né? Finalmente é coisa boa, não. Finalmente, perdemos toda a esperança de nos salvarmos. Você entendeu isso? Quando você faz tudo o que é possível, você age, você movimenta, você articula, você tenta, e nada foi possível, a chuva só aumentava. Quanto mais movimento, mais aumentava. Em algum momento, é como se eles falassem assim: olha, da nossa parte, já foi feito tudo. Não temos mais condição de fazer nada. Terceiro texto para o nosso exame. Vocês estão acompanhando comigo? Amém? Eu estou sozinho aqui? Amém, obrigado. Marcos capítulo... É 4 ou 5? Acho que é 5. 5. Marcos capítulo 5. Marcos capítulo 5. Ali. Vai falar de uma travessia de Jesus com os seus discípulos. Enquanto Jesus falava, é isso mesmo, varão? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver na minha. Marcos 5. Não, meu irmão, é 4, perdão. Eu sabia, por isso que eu fiquei aqui. É 4, Marcos 4, 35. Se eu escrevi errado para você, desculpa. 4:35. Bom, eu vou falando aqui. Naqueles dias, sendo já tarde,
Naqueles dias, ao anoitecer, disse Jesus aos seus discípulos: vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles levaram no barco, assim como estava, outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval, uma tempestade, e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que começou a encher de água. Isso é uma agonia, irmão. Uma vez eu indo para a Ilha Grande, os irmãos sabem que aquela embarcação da Ilha Grande sai 8 horas em ponto. 8h01, você não pega mais. E uma vez eu indo para a Ilha Grande, eu cheguei 8h04. Vontade de pular e tentar nadar para pegar aquele barco. Não tem jeito, 8 horas sai. Você não consegue mais embarcar. Só no dia seguinte. Aí eu queria muito ir para a Ilha Grande, contratei o serviço de uma traineira pequenininha. Que agonia você, porque enquanto você está aqui no pier, ela está ali bonitinha, você até acha que dá. Agora, quando está no alto mar, que a água começa a entrar para dentro, é um desespero, irmão. É um desespero, e eu assim, eu vou morrer, cara, eu vou morrer. Eu botei aquele negócio no meu pescoço, mas aquilo ali, aquilo e nada, para mim é a mesma coisa, e a água entrando, aí o cara, não, isso é normal. Eu falei, como que isso é normal, rapaz? A água está entrando aqui dentro, batendo, vinha, passava por cima da traineira e voltava, porque naquela barca grande você não passa esse sufoco. E a água, segundo o texto bíblico, enchia o barco. Levantou-se Jesus estava na polpa. Diferente de Jonas, o sono de Jonas é o sono pesado. É o sono pesado de quem está correndo, de quem quer assim, eu não quero ouvir ninguém, não quero ouvir nada. E cai num sono pesado. Mas Jesus é o sono tranquilo, Jesus está dormindo também. Então, está repousando, com a cabeça no travesseiro. Os discípulos acordaram de uma forma angustiante e diz: o Senhor não se importa que a gente está morrendo? Jesus, o Senhor não se importa que pereçamos? 39, ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao lago: aquieta-te, acalma-se. O vento se aquietou e tudo ficou calmo. Então eles perguntaram. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? E eles estavam grandemente apavorados, perguntando uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Nós estamos diante de 3 situações bem diferentes. 3 textos bem deslocados. Cenários diferentes, propostas diferentes, que há uma coisa em comum, uma verdade em comum, que todos os 3 apresentam para a gente essa manhã aqui. Qual seja essa verdade? Que as tempestades vêm. As tempestades vêm. Talvez você esteja aqui nessa manhã vivendo um início de ano que você não desejou. Talvez você esteja aqui vivendo uma tempestade que já se arrasta por algum tempo. E se você não está vivendo e ficou com inveja do irmão que está, calma que vai chegar para você também, porque as tempestades vêm. Tá? Não estou profetizando derrota para a tua vida. Estou dizendo que as tempestades vêm. São 3 condições diferentes. Com qual delas você vai se identificar nessa manhã? Com a primeira? A primeira situação é de alguém que tenta sair de cena. Eu recebo um chamado de Deus, eu recebo uma convocação da parte de Deus, mas eu, na minha falsa modéstia, acho que o outro pode fazer melhor do que eu, que ele é mais competente do que eu,
que ele é mais capaz do que eu, ignorando o fato de que Deus convocou foi você, ignorando o fato que Deus não olha as habilidades pessoais, o que Deus olha, segundo a Bíblia, é o coração. E se Ele te chamou, é porque Ele viu no profundo do seu coração a pessoa certa para executar a missão que Ele designou. Mas eu olho e acho que não é para mim, não dá para mim, isso não é para mim. Eu vou sair de cena, eu vou sair de fininho, e eu vou fazer uma viagem. Quando Deus perceber, cadê Jonas? Rapaz, não estava aqui ontem, não está mais, vou levantar outro, vou levantar o Joel. Não vai Jonas, vai Joel, vai o Joaquim. Sabe, vai fazendo, vai multiplicando por nomes aí com Jó, vai o Jó, vai o Joás, sei lá, não tem não, mas Jonas está lá quieto. Aí o texto diz que Deus fez soprar uma grande tempestade. Fugir de Deus não significa se livrar das tempestades, elas vão alcançar você em algum momento. Ninguém se esconde da presença de Deus. Ninguém se esconde da presença dEle. Talvez chegou o ano, talvez chegou o momento de você dizer como disse Isaías: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Talvez chegou o momento de você se apresentar para Deus, dizendo: até hoje eu procrastinei, até hoje eu adiei, até hoje eu cancelei, mas a partir de agora, Senhor, eu não aguento mais viver as tempestades por uma negligência da minha parte. Eu me apresento a Ti, Senhor, de coração puro, tem misericórdia de mim. Aleluia, aleluia. Os marinheiros chegam para Jonas e Jonas diz: olha, eu reconheço que todo esse problema, a origem está em mim. Pode me jogar no mar. Eles não acatam esse pedido de Jonas. Eles continuam tentando. É como assim: não vou tirar a tua vida. Não, vamos dar um jeito. Vamos arrumar um jeito. Mas quanto mais eles tentavam, diz o texto bíblico, mais a tempestade se levantava. E os homens fazem uma oração: Senhor, não nos imputa o sangue desse homem sobre nós. Mas não é justo que todos nós morramos por causa dele. Jonas capítulo 1, versículo 16 e 17. 1, 16 e 17. Jonas 1, 16 e 17 diz assim: temeram, pois, estes homens em extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifício e fizeram voto. 16. Eles ficam com muito temor, porque ao jogar Jonas, poucos minutos depois, aquela tempestade para. A primeira história aponta para pessoas que procuram se afastar da chamada, daquilo que Deus lhe confiou em suas mãos. O segundo caso é a história de Paulo. Ele representa pessoas que escolhem os seus próprios caminhos, mas também vão encontrar suas tempestades. Pessoas que escolhem os seus próprios caminhos. Em determinado momento, Paulo parou e disse: olha, esse caminho, ele vai levar em nada. Esse caminho, ele é perigoso. Olha o que a gente vem enfrentando até aqui.
Paulo tenta abrir os olhos deles, mas eles não aceitam. Existem pessoas que não aceitam e querem tomar as suas próprias decisões sem consultar o dono da sua vida, que é Deus. A Bíblia diz em Provérbios 14, 12, que existem caminhos ao homem que parece o quê? Parece bom. Há caminhos ao homem que parece bom, mas o seu final é o final de morte. E eles não aceitam. As coisas não estão indo bem. A navegação está impraticável. Mas mesmo assim eles querem prosseguir viagem. Escolhas erradas. Consequências tempestuosas, desastrosas. Veja comigo Atos, capítulo 27. Atos, capítulo 27. Versículo 21. Havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo pôs-se em pé no meio deles e disse: Senhores, gente, o que Paulo está dizendo ali, pastor, ouvir? O que Paulo está dizendo? Vocês deveriam ter acatado o meu conselho. Vocês deveriam ter acatado o meu conselho. E não partir para Creta. Porque se tivesse feito isso, teriam evitado danos e prejuízos. Mas já foi. Teria que ter acatado, já foi, ficou no passado. E o que eu faço agora? Eu morro? Eu me mato? Eu vou me explodir? Eu tenho que buscar a solução. Mas Paulo não deixa de dizer para eles a verdade. Vocês poderiam ter me ouvido, eu avisei, mas vocês não ouviram. E agora está todo mundo apavorado, com medo. Mas uma solução virá. O terceiro caso são de pessoas fiéis, discípulos. O primeiro caso, Jonas, você pode dizer comigo, que ele desobedeceu. O terceiro caso, eles obedeceram. Entra no barco comigo e vamos para o outro lado. Sim, senhor, chefe. Entro no barco e vou. Eu sou obediente, sou discípulo. Eu estou obedecendo. Eu estou seguindo o que o mestre está falando. Mas de repente vem uma tempestade. E tira a água daqui, tira a água dali. Enquanto tira a água, está olhando para Jesus dormindo e um cutuca o outro. Ele está dormindo. É isso mesmo? É. E tira a água e ele continua dormindo. Joga um pouco de água no rosto dele. Joga um pouco de água assim rapidinho, sem ele ver, senão vai... E está dormindo. Já jogaram água no rosto e ele continua dormindo. Alguém não suporta e diz: senhor, o senhor não se preocupa com a gente? O senhor fez a gente entrar no barco e agora a gente está perecendo e o senhor não se preocupa. Pessoas que andam com Jesus, obedecem a Cristo, mas também que enfrentam os seus problemas. A Bíblia diz que no mundo tereis aflições. Vamos substituir essa palavra? No mundo tereis tempestades, mas tem de bom ânimo. Disse Jesus: eu venci o mundo. A pergunta que não quer calar é: em qual delas você se encontra? Se está ruim com ele, pior é sem ele na sua vida. A questão é, se nem a presença de Jesus pode cancelar a tempestade, o que eu faço, André? Eu tenho 3 informações aqui e a gente caminha para encerrar essa reflexão. Primeiro, jamais permita que a presença de tempestade faça você duvidar da presença de Deus na sua vida.
jamais permita que a presença de tempestade faça você duvidar de que Deus é com você, da presença dEle na sua vida. A Bíblia diz, através de Cristo, que Ele estaria conosco todos os dias. Todos os dias estarei contigo. Não importa o que te levou à tempestade. Se foi por uma ação de negação sua, eu não quero fazer isso. Eu não quero pregar para Nínive. Eu não quero que eles se arrependam. Não importa se foi uma decisão pessoal ou se alguém decidiu por você e agora você está nesse furacão. Ou se você tem obedecido, sido fiel. Senhor, eu tenho te buscado, tenho sido fiel, meu Deus. Por que comigo, Senhor? Onde que eu errei? E você faz uma revisão na sua vida e você não vê erro. Seja qual for a situação, jamais permita que a presença da tempestade tire de você a certeza de que Deus está contigo todos os momentos de sua vida. A Bíblia diz o quê? 1 Pedro 5,7. Lança sobre mim toda a tua ansiedade. Por que razão? Porque eu cuido de você. Isaías 43. Não temas, porque eu sou contigo. Assim diz o Senhor, filhinho de Jacó. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo. Quando passares pelos rios, não te submergerão. Quando passares pelo fogo, não te queimará, nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor para te livrar. No verso 10, 11 e 12 do capítulo 43 de Isaías diz: eu sou o Senhor e fora de mim não há outro. Eu anunciei, eu salvei, eu fiz ouvir. E vós sois minhas testemunhas, diz o Senhor, e eu sou Deus. Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e não há tempestade que possa escapar das minhas mãos. Operando Deus, quem impedirá? Quem impedirá? Quem impedirá? Quem impedirá? Jamais, 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 jamais permita que a tempestade que por acaso assole a sua vida retire de você a confiança, a certeza que Ele tem cuidado da tua vida. Mas se alguém te perguntar assim, mas Deus está contigo mesmo, Vaguinho? Está mesmo? Então por que tu está passando por essa situação? Eu não consigo entender, porque Deus é poderoso, Ele podia te resolver esse teu problema. E o Vaguinho vai responder, como respondeu Sadraque, Mesaque e Abidnego: eu não necessito te responder sobre essa questão. O Deus a quem eu sirvo pode me livrar da tempestade hoje, amanhã ou no dia seguinte. E se não livrar, eu vou ficar feliz na tempestade, porque Ele é o meu Deus. Aleluia! Glória a Deus. Deus está aqui, meu irmão, Deus está aqui. Essa palavra é para você, essa palavra é para mim. Essa palavra é para a nossa vida. É a palavra que é alimento para a nossa vida. É sair daqui pensando o seguinte: Senhor, obrigado por esse alimento. Eu vou degustar, eu vou guardar e eu vou prosseguir. Eu vou seguir, porque a certeza de que Tu estás comigo é inabalável. Segundo, Deus vai surgir com algo extraordinário no meio da tempestade. Irmão, presta atenção nessa linha de raciocínio. Jonas estava esperando o grande peixe? Estava ou não? Sim ou não? Ele estava esperando o quê? Quem vai me ajudar? A morte. Qual o próximo passo de Jonas? A morte. Ele desceu para Tarsis, ele queria ir para Tarsis, desceu para Jope, desceu para o porto, desceu para o navio, desceu para o porão e agora descer para o mar e morrer. É a morte. A expectativa de Jonas era a morte.
Qual era a expectativa da tripulação de Paulo? Você leu comigo aqui, eles falaram o quê? Acabaram-se os nossos recursos. Não temos mais condição. Sabe o que acontece? A gente fica esperando o milagre, o extraordinário. Ai, Senhor, vai ser amanhã, vai aparecer o extraordinário. Essas pessoas que viveram o extraordinário de Deus, eles não tinham a expectativa do extraordinário, era simplesmente a morte. Eu fiz tudo o que podia, acabou, mas quando você chega nesse estágio, que você acha que eu não tenho mais condição de nada, Deus aparece com o extraordinário, aparece um peixe grande, e o peixão vai aparecer na tua vida, vai, é o peixe grande, apareceu um peixe. Da onde surgiu esse peixe? Ninguém sabe. Jesus amado, o que é isso? Apareceu um peixe. Vai aparecer um peixe, Senhor, para me salvar. Aparece esse peixe. Quantos aqui precisam viver o extraordinário de Deus? O extraordinário de Deus. Você, agora, se você ficar nessa expectativa, acaba às vezes sendo doentia. Ai, Senhor, eu preciso. Ele sabe que você precisa. Fica lá o meu filho, pai, me dá isso, pai, me dá isso. Você vai falar quantas vezes comigo? Eu já ouvi. Vai ficar me agoniando? Eu já ouvi. Mas a gente, ai, Senhor, o Senhor está vendo? Não, ele não está vendo, ele é cego. Ai, o Senhor sabe? Não, ele não sabe, ele está aprendendo ainda. Claro que ele sabe, claro que ele está vendo, claro, você é filho. Suporta, porque você vai ser aprovado por Deus, algo de extraordinário. Os discípulos estão ali, o Senhor não se importa, ele está deitado, brincadeira, me acordaram. Jesus não está nem preocupado com a tempestade, assim, me acordaram, eu estava aqui repousando, o dia foi intenso, foi pesado, vento e mar param, ele dá a ordem e a bonança vem. Aí os discípulos fazem a pergunta, que você, assim, é brincadeira, que tipo de pergunta é essa? Quem é este? Não, quem é este o quê, cara? É Jesus, vocês são discípulos dele. Como é que quem é este? É porque naquele momento é apresentado uma nova faceta de Jesus. Até então eles não tinham conhecido essa faceta. Porque quem é este? É quando você não conhece a pessoa. Quem é? Me apresenta. Então é uma pergunta retórica, pastor Nelson. Quem é este que tem autoridade para dizer para o mar se acalmar? Ele é Jesus. O Ministério de Louvor pode subir. Ele é Jesus. Ele é Jesus. É algo de extraordinário. É algo de extraordinário. É algo que você ainda não viu. Que eu e você ainda não vimos. Mas vai acontecer. Assim como a tempestade acontece todos os anos. Você vai trazer consigo essa palavra. Eu jamais vou esquecer que a presença dEle está na minha vida. Eu sei que algo de extraordinário Ele tem preparado para a minha vida. E por último, meu irmão, olha isso aqui comigo. Passou para Jonas. Passou. O peixão engoliu Jonas. O peixe é a resposta de Deus para a vida daqueles que necessitam ter uma nova oportunidade. Jonas foi colocado em terra e pregou para Nínive. Passou para Paulo e para os 276 tripulantes. Ninguém morreu. Sabe por que ninguém morreu? Porque na noite anterior Deus enviou um anjo. Deus enviou um anjo e disse para Paulo: ninguém vai morrer. Paulo, ninguém vai morrer. Deus envia anjos ao nosso socorro. A Bíblia diz que os anjos do Senhor se acampam ao redor do que os temem e os livra. Deus vai enviar anjos a seu favor. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu
não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa do ímpio, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. Aleluia. Os anjos te sustentarão nas tuas mãos, para que tu não tropeces com os teus pés em pedra. Passou para Jonas, passou para Paulo, passou para os discípulos. Aquela experiência ficou marcante, porque eles olharam e disseram: quem é ele? Quem é ele? Quem é ele que tem autoridade para acalmar o mar, para acalmar o vento? Eu nunca vi isso na minha vida, estou vendo hoje. Eu nunca mais serei o mesmo a partir da experiência de hoje. Isso significa dizer que vai passar na sua vida também. Isso significa dizer que na sua vida também vai passar. Você não é Jonas, você não é Paulo, você não é os discípulos Pedro, João, Tiago, André, mas você é o Carlos, é a Raquel, é o João, é o Edson. Você é o seu nome, a sua identidade. Você é a pessoa que Deus escolheu para estar nesse lugar. Os irmãos podem cantar, por favor.